E boa tarde para você que já está ligadinho aqui com a gente na BMC, agora no BMC Market. Eu sou o Daniel Morales, já estou aqui ao vivo com vocês e você vai ficar por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu e o Felipe Nascimento vamos ficar aqui até as 3h30 da tarde no debate junto com Alan Gani e Alexandre Cabral. E hoje também teremos aqui no nosso programa o economista, o Gustavo Sung, que é economista responsável pelo relatório de macroeconomia da Suno Research. Uma importante entrevista que a gente vai trazer aqui no programa de hoje. Aliás, também, se você quiser participar, é só também deixar a sua mensagem aqui no nosso chat, que a gente também, tendo aí a pergunta em mãos, a gente repassa tanto para o nosso convidado, como também para o nosso time que está aqui, o Felipe Nascimento, o Alan Gani e também o Cabral, que para responder as suas perguntas, então já pode deixar aqui no nosso chat que a gente já está ligadinho aqui com vocês. Vamos lá então, a gente começa com alguns destaques do programa de hoje. A proposta do governo de encontrar uma solução para o problema da alta dos preços de combustíveis e da energia por meio de uma PEC não deve mais ir para frente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que a diminuição seria pequena e não mudaria em nada para a visibilidade do presidente, principalmente agora em época de eleição. Mas analistas admitiram que as dificuldades de avançar com a proposta e afirmaram ainda que as últimas reuniões para tratar o tema não foram boas. Depois de fechar fusão com a Hapvida, a Notre Dame vai deixar de ser negociada na B3 a partir do dia 11 de fevereiro. Em fato relevante, elas comunicaram a decisão ao CAD, que aprovou a combinação de negócios entre as companhias sem restrições. O grupo IMC comunicou hoje que fundos geridos pela UV Gestora solicitaram aí a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para modificar um mecanismo de proteção contra aquisições. De acordo com o comunicado, o acionista solicita a convocação da AGE para propor a exclusão dos dispositivos estatutários que tratam da oferta pública por aquisição de participação relevante. Atualmente, a UV Gestora detém a participação de 27,16% do IMC. Vamos ver então como é que estão os números do mercado nesse momento. A gente começa com a Europa, que já fechou. Vamos ver os números da Europa aqui. DAX na Alemanha fechou em alta 1,40%, CAC na França com 0,29% de alta, FTSE no Reino Unido com 0,79% e o índice Eurostoxx com 0,30%. A gente também tem aqui os números americanos. A gente começa aqui com Dow Jones, que opera agora nesse momento com alta de 0,17%, S&P 500 com alta de 0,49% e a Nasdaq agora também operando em alta de 0,31%. Vamos ver então os números nesse momento do Ibovespa. O Ibovespa agora que está caindo 1,17% aos 111.900 pontos. Vamos ver aqui entre as altas, nesse momento, entre os papéis em alta, a gente tem agora positivo, com alta de 1,84%, assim como a Gerdau, que tem alta de 1,29%, Redditor 1,22%, Qualicorp com 0,5%, Equatorial 0,92%, Gerdaumet 0,67%, a Klabin está subindo 0,61%, a Hapvida está agora com 0,40%, a BIF3, aqui Minerva com 0,44%, tem Cielo 0,44% também, Cielo que tem resultado para sair hoje, depois do fechamento do mercado. Americanas S.A. com alta de 0,32%, Companhia Siderúrgica Nacional aqui subindo 0,37%, também tem aqui Rumo com 0,39% e aqui a Telefônica Vivo, né, com 0,30% de alta. Vamos para as baixas nesse momento. A gente tem aqui BID11, o Banco Inter com menos 8,37%, BRF com menos 7,58%, IRB Brasil com menos 6,93%, o Banco Pan agora caindo 6,18%, Magazine Luiza caindo 5,42%,
Via caindo 4,68, CVC recuando 4,13, Embraer também caindo, assim também como o BTGP, o Grupo Natura, Santander, o Iguatemi, a Azul e também Locamérica. E o dólar? O dólar agora subindo 0,66% aos R$ 5,33. Vamos ver quem está aqui antes da gente chamar a nossa equipe. Vamos só lembrar mais uma vez, se você ainda não deu o seu joinha, dê seu joinha aqui pra gente e também se inscreva no nosso canal aí pra gente ter mais visibilidade aí no YouTube, ser mais relevante dentro do YouTube e trazer mais conteúdo para você que acompanha aí as notícias do mercado financeiro. O Adilson Lima Gonçalves está por aqui, dando já o seu like. Denilson também por aqui, o Fábio Trader. Olha só o Felipe Nascimento já chamando aqui para o BMC Market. Rui das Neves está por aqui, o Rui que já esteve por aqui agora há pouco. O Rui está falando, Eric está aí? Não, mas o Rui das Neves esteve por aqui. Olha só, grande Rui das Neves. Felipe Lipe também por aqui, já deixando uma pergunta aqui pro pessoal. Já a gente já passa aqui para o Gani, para o Cabral. Também o Adilson Lima deixando aqui o seu boa tarde, senhores investidores. Paulo Roberto, o Silvio está por aqui, o especulador também, Fábio Trader, o Edmilson. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Aqui tem o Lucas, tem a Roberta Dourado, tem o Fábio. Deixa eu ver, quem mais? Tem o Márcio Florencio, tem o Pedro Holtz, tem o Felipe Dias Alves. É isso aí, valeu gente, obrigado aí pela participação, por deixar a sua mensagem. E não se esqueça, seu canal é top, Fabrício? Não, nosso canal é top. Valeu, Fabrício, um abraço para você. Olha o Juliano falando aqui, boa tarde, Alagoas. Legal, valeu. Olha o Rodrigo M aqui, deixei o like, por favor, Rodrigo. Danilo Vavareto, boa tarde. Peter Santana, grande Peter, por aqui com a gente também o professor Orivaldo Gonçalves. Anderson Silva, boa tarde a todos, o Denilson também, o Éder Bruno também, boa tarde pessoal, valeu, deixa também a sua pergunta aqui que a gente repassa aqui pro pessoal. Começando o nosso giro de notícias, a gente já começa aqui, eu chamando aqui o Felipe Nascimento, que divide tela comigo nesse momento. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Daniel Morales, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Market. Vamos que vamos, muitas notícias, muitos destaques hoje. É isso aí, vamos começar então pela Equatorial, Felipe, que retificou hoje em fato relevante que tratava do follow-on da empresa inicialmente de 87,7 milhões de ações ordinárias. O item alterado é o que trata da colocação de ações na oferta restrita em caso de excesso de demanda. Assim, a companhia retirou o trecho do documento inicial, no qual, caso fosse verificado excesso de demanda superior em 1/3 a quantidade de ações ofertadas, desconsiderando-se aí as ações adicionais, não seria permitida a colocação pelos coordenadores da oferta de ações junto aos investidores profissionais, que sejam pessoas vinculadas, sendo suas intenções de investimento automaticamente canceladas, Felipe. Pois é, Daniel Morales, o BTG atingiu a marca de R$1 trilhão em ativos sob gestão e administração. De acordo com a instituição financeira, esse valor aí contempla os recursos das áreas de Asset Management e Wealth Management, que inclui, inclusive, a plataforma de investimentos para o varejo. Para a empresa, em setembro de 2020, o BTG Pactual havia registrado marca de R$500 bilhões e agora, 1 ano e 4 meses depois, conseguiu dobrar essa quantia aí, chegando a R$1 trilhão em ativos sob gestão, Morales. É isso aí. E um relatório do Citi aponta que o IRB não descarta a possibilidade de um novo aumento de capital. O documento foi escrito após uma reunião com a diretoria da resseguradora e afirma que a solvência regulatória ainda é uma das principais preocupações para a empresa. Após a descoberta de fraudes e uma fiscalização da SUSEP, o IRB fez um aumento de capital de R$2,3 bilhões em 2020. Agora, a empresa considera fazer também realocações de ativos e a venda de algumas carteiras, o que reduziria aí a demanda por capital regulatório.
E a Energisa comunicou ao mercado que estima em mais de 5 bilhões de reais os investimentos agora para 2022. A maior parte desse montante vai ser direcionada ao braço de energia renovável ao sol. Também estão previstos investimentos nos ativos de transmissão Tocantins, Amazonas e Pará 2, dentre outros investimentos. Já a geração em Rio do Peixe 1 vai receber cerca de 122 milhões de reais. Só nesta semana, a Energisa anunciou a compra de 11 empresas de energia lá no estado de Minas Gerais. A companhia vai investir 75 milhões de reais na compra dessas empresas, que são geradoras de energia solar, distribuída aí pela Alsol Energias Renováveis. É isso aí, Felipe Nascimento. E agora é hora de trazer toda a trupe completa aqui do BMC Market. Trazer de volta, é claro, Felipe Nascimento, o nosso querido Gani também, o Cabral, para esse início de BMC Market. Boa tarde para você, Gani. Muito boa tarde, Daniel Morales, Felipe Nascimento, Alexandre Cabral e a nossa audiência. Boa tarde para você, Cabral. Boa tarde, meu povo, beleza? Tranquilão? Tranquilão. De paz. Tudo em paz, é isso aí. Quer dizer, vamos ver, né, como é que vai ficar hoje aí. A gente tem aí a informação aí do Copom, né? A gente eu acho que é o grande notícia do dia, o grande expectativa aí do dia. Aliás, daqui a pouco a gente vai conversar com o Gustavo Sung, que é economista da Suno, para falar justamente também sobre um dos temas, para falar também desse assunto. Mas é o assunto do dia, né, Gani, Cabral, Felipe? É o assunto do dia, né? Está contratado aí 1,5 pontos percentuais, Selic indo para 10,75. Acho que dificilmente vai vir alguma coisa fora disso, né? Espero que o nosso querido presidente do Banco Central deixe em aberto para a próxima reunião, né? Não contrate porque o cenário de inflação está incerto. Concordo com tudo. Eu não daria um e-mail hoje, mas vai dar. Ele não mudou discurso na última vez que ele falou, que foi no evento, se não me engano, dia 21, que foi quando ele entra em quarentena. Então, vai dar o e-mail, está no preço. E eu não mudaria nada, não contrataria mais nada. Tenho medo, eu acho que ele está muito mais fácil ele bater no Congresso e no governo e falar, ô, trabalha aí, maluco, só comigo? Porra, Começaram pelo amor hoje, de né? Deus, pois eu que viro um trabalhar. monstro da história, que vocês estão fazendo cagada? Ah, pro inferno. É interessante que hoje resgataram uma frase lá do RTI, eu não sei se vocês viram, né? O pessoal começou a resgatar essa frase onde Campos Neto disse o seguinte: os exemplos brasileiros mostram que é preciso colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. E aí já tá todo mundo falando assim, meu Deus do céu, o que o Campos Neto vai fazer? Mas os Estados Unidos Já tem a vai mesma contratar coisa, mais não. 3 lá para frente. O Fed americano falou a mesma coisa, dependendo do que for, a gente segura esse PIB e Então, os juros. Então, isso foi em dezembro, né? O que o Campos Neto disse lá no RTI. Foi dezembro, né, RTI? Na verdade, ele falou Neto. na RTI e falou desses eventos malucos aí soltos também. Campos Neto tá aí? Tá aí? Gente, Acho que Tá aí, ó? não. Não, tá não. Tá, Ali, período de ali, silêncio. ali tá. Ele tá em reunião. Ali tá quem pinta bigode e. Qual é o nome Sei que dela? ele- Marlene Matos. Talvez, eu acho que eu ouvi, Ô, Gani. eu ouvi no café, por isso. Ô, Gani, deve estar voltando do almoço agora. É, eu acho que sim. Você sabia que eles avisam o horário que para pra almoçar e volta do almoço? Ah, eu acho legal. É, avisam. Ó, tô indo Se Mas você almoçar. não vir, parou para almoçar. Qualquer coisa você anota o recado. Ô, Felipe, você sabe que, eu estava pensando nisso, as duras reformas, importantes reformas da economia brasileira, elas passaram justamente em momentos de crise. Infelizmente, o Brasil, ele espera a água bater aqui, ó, no nariz, né, para fazer reformas importantes, ao invés de se planejar e fazer com antecedência, né? Veja, o Plano Real, no momento ali de hiperinflação, numa convulsão política, o país aí passa o Plano Real, né? A reforma da Previdência, ela passa ali quando, né, o gasto público já estava batendo ali no limite, não é isso? Sim. Então, uma série de reformas aí, elas só passam... precisa ter uma crise para passar, infelizmente, né? Por isso que eu acho que o Brasil nunca vai ser Venezuela nem Suíça.
Porque quando tá em direção à Suíça, os políticos devem ficar putos do tipo, Vamos agora eu vou arrumar gastar, confusão no vamos. Congresso. Isso Vou aí. gastar pra caramba. É, Tá virando Venezuela, opa, deixa abrir o Precisa olho e fazer não vai pra alguma lá. coisa. Então acho que o Brasil nunca vai ser primeiro no mundo, nem oitavo. Vai ser eternamente Brasil. O governo Notícia Fern- boa e notícia ruim. O governo Fernando Henrique, no segundo mandato, foi melhor do que o primeiro, mas o país cresceu menos, né? Teve mais inflação. Mas ali naquele segundo mandato ocorreram mais reformas importantes do que o primeiro. Vamos lembrar que o Plano Real vem lá do Itamar, onde ele era o ministro da Fazenda. Mas o primeiro mandato dele foi altamente gastador, Selic lá em cima e tal. O segundo mandato foi aquele mandato de ajuste. Só que esse ajuste ele tem efeito posterior, né? Não é ali no mandato. Então, os números macroeconômicos de crescimento não eram bons. No entanto, ocorreram reformas importantes, como a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. O Adilson Lima Gonçalves, ele está falando o seguinte aqui, Gani Cabral, desde 3 de 2021 a Selic vem subindo e não vejo nenhum efeito até agora. Estou correto? O efeito é 6 meses, né? Porque como estava tão baixa, quando ela começa a fazer efeito, vai ser por agora. Janeiro, fevereiro. Sim. Ele viu o efeito babado, porque o juro 2 para 3 é zero com nada, entendeu? Então começou a incomodar quando veio para 8,9. Esse 8,9 não deu 6 meses ainda. Mas o dado industrial veio bom hoje, depois a gente fala disso. Boa. O Edson tá perguntando aqui, a Bolsa, na opinião de vocês, vai ficar subindo e caindo firme assim até o final desse ano? Esse ioiô, né? É. Depende de uma coisa simples, depende do Eleição? negócio chamado capital motel. Capital motel vai ficar firme? Vai renovar toda hora por 6 horas ou não? Porque os caras estão entrando no Brasil que nem os doidos, mano. Estão entrando, comprando primeira linha que nem os alucinados. Então se o capital motel continuar vindo, ou pelo menos não saindo, já é um bom, já é uma boa bolsa até meio do ano. Aí depois de meio do ano, aí vai depender de pesquisa eleitoral, tamanho não presta, a minha também, eu vou ser vice de você, rabo de arraia, dedo no olho, vai ser maneiro pra caralho. Ô, Cabral. A melhor chat desse ano vai ser a partir de julho e agosto. Esse chat aqui, ó, vai pegar fogo. Eu vou virar esquerdopata, A gente vai- Gani vai virar opressor, Daniel Morales vai virar o mundo do agro, comunistinha do agro, e o outro vai virar só quer saber de crossfit do mundo. Vocês vão ver só, esse chat a partir de agosto. Cada um aqui vai ser monstro de uma coisa, mano. Espera, esse bigode aí ele deve ser de comunista. Você vai ver Todos só. cancelados, né? Todos 4 aqui, ó, a confusão que vai dar a partir de agosto isso aqui. Já rola uns pau do nada, maluco. A gente de vez em quando tá falando de evento, rola um pau do cacete aqui que não tem Do nada a ver nada. com o tema. Pessoal- Nada. Espera a partir de agosto. Ô, Cabral, e até te Júlio. perguntar se essa queda aí de 1,15 hoje já chegou a ser até um pouco mais acentuada aí, se a musiquinha ia mudar, ia ser, que é isso, eles estão ficando mais ou menos controlados. Não sei, tem que. Não, porque já teve dia aqui, ó. Teve dia de bolsa cair esse ano. Lá no Pera aí. comecinho, né? Não, mas gringo entrando que deu doido. 2,42 lá no dia 5 teve de dia que janeiro. caiu 2,42 e os gringos colocaram 1.300 nesse 5 de dia. janeiro. A segunda maior queda do mês foi 0,92 essa semana, 2 semanas atrás. Gringo colocou 963 milhões. É. Então esse caiu e pouco, dizer que gringo não está dentro, é complicado, que a 2 dias a gente descobre no fluxo. Mas pode ter o efeito Copom também, né? Porque a gente estava discutindo ontem desse fluxo gringo aí vindo. Será que eles vão esperar a Selic? Será que não vão esperar a Selic e tudo mais e tal? Naquele efeito lá de pegar a grana, colocar aqui e esperar esse movimento dos juros. Talvez hoje tira um pouquinho, vamos ver o que vai ser, amanhã volta de novo. Acho que pode ter feito respiro também. Ela veio assim, numa levada boa, de 21 pregões de mês passado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caíram. É. Então, eu acho que pode ser um respiro, nada de... Eu não consigo concluir nada, é A, B, C ou D, pode ser um respiro. Vamos ver o fluxo daqui a alguns dias. Mas também, saiu 500 milhões. Pô, o que saiu 500 milhões? É a mesma coisa, cortei cabelo, emagreci. Tirou a é igual barba. o gringo tirar 500 milhões, maluco. Tirou a barba, Os né? caras botaram 33 bi. Deixa eu ver, 33 bi, se eu tô maluco. Não, foi- 32 e 500, Foi pô. 30 só em janeiro, né?
32.490 em janeiro, 32.500. Cabral arrancou a barba e emagreceu. Emagreceu nada, rapaz. Se eles tirarem 500 milhões é a mesma coisa. Cabral, esses 30 bi aí é quase metade, 40% do ano passado inteiro, né? Não sabia disso não. Eu li isso em algum lugar. Eu não sei exatamente onde, mas porque ano passado acho que foi 72 bi, alguma coisa assim. Mas a minha curiosidade só esse mês 30 bi. Mas final do ano passado eles já estavam começando a entrar, né? Quanto isso equivalia... Até quando? Eu já sei com quem eu vou falar. Ricardo Jorge, hoje à tarde eu te ligo para pegar esse número detalhado. É o cara que mais tem os números de fluxo do mercado. Ô Cabral, o especulador fala assim, se vocês lembrarem, em outubro nós já tivemos uma grande entrada de fluxo estrangeiro. Então, começou a entrar no final do ano. Eles estão comprando o Brasil desde o final do ano. Eu quero saber esse número, porque às vezes é o seguinte, isso equivale a 40%, mas pode ser 9 meses, entendeu? O que entrou até setembro é igual o que entrou em 30 dias. Aí já estava no embalo do final do ano, mas eu vou confirmar esse número bonitinho hoje com o Ricardo Jorge. Ô Cabral, ô Moraes, posso chamar um tema aqui, gancho do Cabral? Por favor. Porque ele falou da produção industrial, né? Ele já estava querendo falar sobre isso. Ele estava querendo falar sobre a produção industrial. Não estava querendo falar, falou da produção industrial. Então, avançou 2,9% em dezembro, comparando aí com novembro. E aí o mercado esperava, veio praticamente o dobro do esperado pelo mercado. E a indústria aí acabou tendo um recuo de 5% em relação a 2020. 2020 foi um pouquinho melhor. Então, no acumulado de 2021, foi uma alta de 3,9%, interrompendo 2 anos consecutivos de queda. E aí, assim, produção industrial, a gente sabe que tem uma série de coisas. E é um dado importante de dezembro que ajuda a compor ali questão de PIB, questão de várias coisas. E vamos lá. Nós tivemos até agora, deixa eu explicar melhor. São 12 meses. Ele não tem como rever o mês que ele indicou, né? Então, nós tivemos 11 meses para trás. Desses 11 meses, ele reviu 7. Ele chegou, estou recalculando 7 números desses 11. Desses 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, 1, 2, 3, 4. 4 subiram, quer dizer, 4 tinham divulgados piores e melhoraram. E 3 tinham sido divulgados melhor e piorou, mas piorou muito pouco. Então, sem dúvida, esse número de final de ano aí de indústria veio muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas só tem um problema, o IBGE não falou para frente. Ele não deu nenhum espólio de janeiro. Por isso que eu estou curioso para ver o resultado das empresas, para ver o que eles falam para 2022. Mas, sem dúvida, esse número de final de ano surpreendeu. Era negativo em novembro, virou 0 e em dezembro positivo 2,9. Então, a economia deu uma respirada no quarto tri, sim. E só complementando aí o que o Cabral falou, né? Na margem, o economista gosta de analisar os dados na margem, né? Então ali na variação na ponta, né? No mês ali de novembro para dezembro houve um crescimento de 2,9% e no acumulado em 2021 foi um crescimento de 3,9%. A gente não via esse crescimento na indústria desde 2020, claro, né? Razões óbvias aí. A indústria caiu 4,5%, muito próximo do que caiu o PIB. Em 2019, ano anterior à pandemia, a indústria caiu 1,1%. Então, sem sombra de dúvidas, concordando aí com o Cabral, é uma ótima notícia. Isso ainda que a indústria ainda está sofrendo com os impactos de Covid, né? Perfeito. Muita indústria fechada, férias coletivas, uma série de coisas. E ainda dezembro veio bom, né? Mas imagina a hora que começar a reabrir. foi mais janeiro, né? E tem também os mas veio ao longo, dezembro né? em si não pegou tanto Covid na veia, não. Se pega os dados, é mais de janeiro. Mas você não acha que foi mais por causa antes da chegada dessa variante? Que as coisas já começaram a melhorar, acho que assustou. Não, mas eu acho que o que o Felipe... eu acho que o mercado, o 2,90 não teve efeito Ômicron. Mas o que eu acho que o Felipe está dizendo é ao longo, né, de 2021, 3,9, todas as restrições que ocorreram. 3,9 de crescimento. Por conta não, sim, tá bom. do ano? Tá, sem dúvida. Tá certo que o ano não a base teve de quase comparação nada de paralisação, né? Teve no início, mas lá o ano passado, mas aí março, para a indústria abril, automotiva por causa de semicondutor, teve... para um monte de coisa, né? Tem algumas indústrias mais específicas assim que acabam sofrendo com insumo também, aí já viu.
E fora o aumento de custo, gargalos na cadeia de produção. Né? E vamos enviamos, né? Também tudo seria bem melhor, né, do que foi o ano anterior, né? Sim. Então, Sim. tudo acaba sendo melhor, né? A base é muito ruim, né? É. Exatamente. Exatamente. Gente, daqui a pouco eu já vou chamar já o Gustavo, que ele já está já conectado com a gente, mas eu queria ver com vocês antes que saiu hoje o resultado aí da OPEP, né? Que manteve aí a cautela e aumentou aí um pouquinho, né, a produção de petróleo, foi 400 mil barris por dia. Não, eles vão aumentar a sua produção total em 400 mil barris adicionais por dia em março, segundo informou a OPEP em uma nota após uma breve reunião, cujo anúncio não foi, vamos dizer assim, nenhuma surpresa, já era previsível, pelo menos para o mercado. Esse mercado de petróleo segue bastante aquecido, mas o ponto é que os analistas preveem que a demanda ainda vai ser superior a essa oferta, mesmo com a OPEP aumentando a sua produção, que abre espaço para o petróleo subir ainda mais, né? Sem contar ainda essa relação oferta e demanda, as questões lá entre Ucrânia e Rússia, né? Aumentando a tensão por ali, isso vai impactar fatalmente o preço do petróleo. Então ainda tem este risco de subir mais, né? Não é à toa que a ExxonMobil, né, de petróleo, a empresa sediada no Texas, reportou aí resultados muito bons em 2021, quando em 2020 ela teve um prejuízo, né, quase na ordem, se eu não me engano, ali de 20 bi, e agora inverteu, né? Tá tendo, acho que foi um lucro de 23 bi, algo assim, no ano, né? Então, a empresa acabou sendo beneficiada aí por essa alta do petróleo. Cabral? É isso. Eu não acompanho tanto o setor, então é isso. Só uma coisa da ExxonMobil que é muito legal, só uma Vai, curiosidade da empresa, acho que tem 2 pontos interessantes. Primeiro, ela realizou uma série de investimentos num momento de crise. Então, ela se preparou para essa alta de agora, né, que está ocorrendo, final de 2021, 2022, então ela se preparou para isso. Então eu achei isso bastante interessante. Segundo ponto é que eles se comprometeram a reduzir as emissões de CO2 até 2050. Atenção, Morales, menos na produção de petróleo. Sensacional. Maravilhoso. Ó, eu reduzo aqui, mas petróleo, que é o meu core business, não. Não. Melhor não. Que beleza. Ô Gani, e aproveitando que você citou aí a Rússia e a Ucrânia, aí tá uma troca de gentilezas entre Rússia e Estados Unidos. Você acha que isso deve continuar afetando? Porque, ao que parece, esse negócio de que vai ter uma guerra, parece que não vai. Ao que tudo indica, acho que pelo menos o Putin, ele não vai querer dar o braço a torcer, né? Pelo menos é o que parece, né? Pois é. Tem um lobby muito forte, tanto de republicanos quanto de democratas nos Estados Unidos, né, que gostam ali, ganham dinheiro com uma guerra, né? Fazendo uma análise em retrospectiva, eu não vejo nenhum benefício para os Estados Unidos das guerras que eles se meteram nos últimos tempos, né? A guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, quer dizer, a saída americana provocou ainda mais caos ali, né, na região. Então, embora haja esse lobby aí, é claro, mexe aí com diversos interesses. O Putin, uma arma diplomática que ele está usando, né, diplomática entre aspas, né, de negociação, para pressionar para que não ocorra essa guerra, é começar a intensificar o apoio no Irã. O Irã que também já conta com o apoio da China. E é claro que intensificando esse apoio ao Irã, o Ocidente fica mais apreensivo. Então seria uma forma, né, de, se vocês quiserem realmente a guerra, enfim, eu começo a intensificar o meu apoio ao Irã, né, seria uma moeda de troca aí com o Ocidente, né? Vamos lembrar que o Putin é um excelente estrategista. Agora uma coisinha, até para a gente colocar um fogo aqui no nosso chat,
No chat. O cara quer colocar um fogo no nosso chat, mas continua. Não, esse chat, ele já pega fogo ele já naturalmente, pega, né? Não, tá rolando um pau agora por causa de Breda. O pau agora é Breda. O Breda, o gestor de fundo? O pau por causa dele. Coitado do Breda. Tá rolando um pau por causa do Breda. Falaram mal do Faz- Barsi também. O pessoal gosta de uma briga. Não, na realidade nem é tanto uma polêmica, mas eu queria saber a opinião de vocês com relação à visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. E já tem informação aí de que os Estados Unidos não estão gostando dessa visita. Tava agendada antes? Estava agendada antes. Ah, então vai pro caixa-prego, mano. Se tiver em guerra pesada, eu cancelaria. Que aí fica chato. Mas tá só naquele papo. Eu vou te dar um tapa, você tá bem. Eu vou, você tá bem. E já tava agendada antes, vai, mano. Ô, palhaçada, rapaz. E fora que a ministra tá lá, da Agricultura, pedindo, pelo amor de Deus, para liberar, sei lá, zinco, anidro, fosfato, alguma coisa aí pro setor agro que vai suspender 2 meses. Mas alguns analistas políticos, eles entendem que seria uma provocação aos Estados Unidos. Vocês entendem dessa forma? ou não? falta de louça para lavar, pá. Também não, né, Concordo. Não, já estava agendado. Se já estava isso daí. agendado, se ele agendou ontem, aí, pô, agendar agora é estranho, né? Mas se já estava agendado, geralmente esse agendamento é 6 meses antes, mano. Não agenda semana que vem, não. Se já estava agendado, ok. Agora se você falar pra mim, pô, começou uma guerra hoje à noite. Aí eu acho que pode ficar estranho uma vou visita visitar. oficial num país em guerra contra o outro monstro do outro lado. Eu não tô falando Rússia contra amigos do futebol da BMC. Eu tô falando do outro lado dos Estados Unidos. Aí é estranho, mas se não, vai tomar vodka lá, comer pizza e segue a vida. Chucrute e vai embora, mano. Chucrute é a Alemanha, né? É, mas vai, Estrogonofe, não. você mudou Estrogonofe. Vai comer estrogonofe. Agora vai só- que for. Só complementando, né, alguns interesses envolvidos. Por exemplo, você tem um gasoduto que está sendo construído ali entre Rússia e Alemanha. E evidentemente que os Estados Unidos não gostaria dessa parceria, né? Ou não os Estados Unidos, mas setores ali da indústria de energia dos Estados Unidos gostaria que a Alemanha se tornasse dependente de petróleo ou outras fontes aí de energia dos próprios Estados Unidos e não da Rússia. E é claro que, ocorrendo esse conflito, esse gasoduto ficaria prejudicado. Outra hipótese para esse conflito é subir a aprovação do Biden, né, que está muito baixa. A gente sabe que guerra acaba unindo o país em torno aí de um sentimento patriótico, né? Então também teria esta hipótese. Uma disputa por hegemonia também de recursos naturais na região também seria uma outra hipótese aí do porquê do interesse americano. Boa! É isso aí, então, gente. Vamos então trazer então agora o nosso entrevistado, que agora tem muita coisa para perguntar para ele, tem muita informação aí, então já prepara o caderninho, porque a gente vai conversar agora com o Gustavo Sung, que é economista responsável pelo relatório de macroeconomia da Suno Research. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Legal. Gustavo, eu queria já começar perguntando, a primeira pergunta tinha que ser a notícia do dia, já que o Comitê de Política Monetária anunciar hoje a decisão sobre a taxa básica de juros da economia. Queria saber qual que é a sua expectativa, já que o mercado é praticamente consensual, né, de uma alta de 1,5 ponto percentual, o que levaria aí os juros a 10,75 ao ano, né, um retorno aos 2 dígitos após 5 anos. A minha expectativa é essa mesmo, de um aumento de 1,5 pontos percentuais, mas eu estou sendo mais conservador também para as próximas reuniões. Eu venho falando e escrevendo que eu tenho 2 grandes perguntas para essa reunião. A primeira é qual será a sinalização para a próxima, que é a de março. Então eu acredito que venha 1 ponto, mas aí eu deixo espaço para um e-mail frente muito ao discurso que o Banco Central vem adotando desde a última ata,
Ele usou palavras, por exemplo, como perseverar na estratégia de desinflação, ancoragem de expectativas, de levar toda o seu comprometimento de convergir a inflação à meta. E dados os últimos dados aí de GPM, IPCA, pode ser que ele contrate já algo mais agressivo. Eu espero que não, muito por conta aí da questão de atividade, que a gente pode comentar logo em seguida, mas aí a minha grande outra pergunta é até onde os juros vai chegar esse ano, se é possível o Banco Central, em seu comunicado, trazer mais informações sobre essa questão. Se ele vai levar para um patamar mais contracionista ou ele vai aguardar mais dados e possivelmente vai começar uma redução aí, já chegando num pico de alta no ano. Legal. Gani, Felipe, Cabral, à vontade. Aproveitando o embalo dos juros, para você, o que é a taxa terminal e ela duraria até quando? Fecharia o ano na terminal ou começaria a recuar esse ano ainda? Eu estou trabalhando entre uma margem de 11,75 mais para 12,25. A ideia é que, dependendo, de novo, eu estou sendo mais conservador, porque eu quero ver como que o Banco Central vai reagir, mas a ideia é que fiquem nessa margem de 12,25 ali seria um teto máximo, que eu acredite, vai ficar ao longo do ano. E aí é um grande ponto, se o Banco Central entender que ele está comprometendo, tem um impacto muito negativo sobre a atividade de 2023, é possível que após as eleições, na última reunião em dezembro, haja um corte marginal aí da taxa de juros. Gustavo, boa tarde. Saíram alguns dados recentemente, hoje mesmo, de produção industrial, outros dados aí de atividade acima do esperado, dados fiscais também bastante robustos para 2021. Apesar desse cenário de alta de juros e de inflação, você acha que o PIB pode surpreender positivamente em 2022, acima do que está no Fox, e qual que é a previsão de vocês? Nossa previsão é que a gente tenha um crescimento próximo de zero, ainda não está negativo diferentemente de outras casas, mas acho que tem um ponto relevante que a gente precisa entender, é que a gente saiu de uma taxa de juros de 2 a 9,25 lá em um período muito curto, e o impacto da política monetária tem um lag, vamos dizer, uma defasagem de 6 a 9 meses. Então, todo o aumento que a gente sentiu vai ter mais efeitos ao longo de 2022. Então, para a gente poder entender o impacto real dos juros sobre a inflação e para a atividade, vai percorrer nos próximos meses. Por isso que eu acredito que o Banco Central também pode contratar ou sinalizar uma redução aí não redução dos juros, mas uma menor velocidade de aumento, né? Por isso que eu até imagino que a próxima reunião seja de um aumento de ponto percentual e não de 1,5, como muitos dizem para a reunião de março. Com relação a alguns dados de atividade, se a gente vê não só o dado de dezembro, mas principalmente o segundo semestre, a gente vê uma desaceleração da economia, os serviços puxando principalmente, que os serviços que foram afetados aí pela pandemia melhoraram com a melhor da imunização, vacinação, retorno aos shoppings, restaurantes, hotéis, mas a gente vê o comércio sendo influenciado muito pela inflação e a indústria, como eu até acompanhei vocês dizendo, por problemas de cadeia produtiva, insumos mais caros, até, por exemplo, a indústria automotiva veio e fechou fábricas, ou até conseguir um carro hoje demora quase 6 meses para conseguir ir nas concessionárias. Então a indústria vem sofrendo apesar desse dado positivo que a gente teve aí no mês de dezembro. Para 2022, o setor de serviços deve ser o motor da economia, e aí o impacto dos juros a gente vai sentir mais ao longo aí dos próximos meses. Por isso aí nosso crescimento até próximo de zero. E aí, só para finalizar, eu acho que também tem uma questão do mercado de trabalho, que ainda é fragilizado, aí pode também trazer certas melhoras para a economia também ao longo do primeiro semestre. Gustavo, é o seguinte, a gente estava até comentando um pouco mais cedo, né? Foi resgatada aquela frase lá do Campos Neto no RTI, falando que seria interessante, né? O Brasil mostrou, os eventos recentes mostraram que seria interessante levar o país para uma recessão para aí poder, né, fazer tudo de novo, voltar tudo ao normal, para recuperar a credibilidade. E aí, na primeira resposta, você falou sobre a sua percepção
sobre a Selic terminal. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Qual seria a diferença de fazer um aperto mais rápido, agora 1,5, já contratar 1,5 e chegar mais próximo à terminal agora, ou esperar um pouco mais, não ser tão agressivo assim, já deixar contratado alguma coisa, esperar para ver os próximos resultados? Qual seria a diferença, né, tanto para o mercado, para a economia, e também na questão que a gente tem visto semana após semana as perspectivas de inflação fugindo ali do teto da meta, né? Principalmente pelo Boletim Focus a gente tem visto isso. Queria saber a sua percepção sobre essas diferenças. Eu vinha já num ritmo desde o ano passado que o Banco Central ele tinha que ser mais agressivo e ser mais claro nas suas mensagens. Ele acabou sendo na última reunião, eu gostei bastante. E a estratégia dele, o objetivo vou perseguir a inflação. Eu queria que ele desse, às vezes, um aumento mais forte, uma comunicação mais incisiva ao longo do ano para tentar convergir mais rápido as expectativas de inflação ao centro da meta. E aí acho que tem um ponto que é muito importante, que é a credibilidade do Banco Central e a sua comunicação. Quanto mais claro for, menor a taxa de sacrifício, vamos dizer, para a atividade. Então, se ele tivesse sido mais claro, mais incisivo do que foi, talvez a gente não teria um PIB tão negativo. Por isso que eu acredito que um ponto, se ele contratar agora ou tiver continuar a nossa mensagem clara, a gente pode ver uma convergência mais rápida e prejudicar menos a economia. Se ele tiver uma questão mais lenta de esperar os dados para entender o ritmo que vai acontecer da atividade em si, a gente pode ver que no futuro, frente a alguns riscos que podem acontecer ao longo do mês, ele tem que elevar a taxa de juros de uma forma mais abrupta, um lugar mais restritivo e prejudicar ainda mais a atividade. Então, só para clarear, se ele poderia ser mais incisivo e mais claro, ou até contratar já algo mais forte para ancorar mais rapidamente expectativas, e aí ter ao longo do ano para a atividade, vamos dizer, se reaquecer, ou ele pode esperar entender quais os próximos dados e correr um risco aí de ter que apertar mais forte no futuro. Acho que são essas duas visões que eu vejo. E aí eu acho que o Banco Central, de novo, ele está preocupado com grande trade-off. Se eu subir demais, eu posso comprometer muita atividade e levar a inflação de 23, 24 para baixo da meta. E aí, da mesma aquela questão que a gente falou que o Banco Central, por exemplo, na pandemia, muitos dizem que ele baixou muito e perdeu a mão, ele pode subir muito e perder a mão também. Então ele está nesse balanceamento aí de como poder melhor controlar todas essas questões. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Existe uma possibilidade, na visão de vocês, do juro fechar o ano na casa de 12, 12,25, dependendo da queda lá que ele der em dezembro. Se o IPCA pode trabalhar na casa de 5,5% e 6%, nós estamos falando de uns juros reais na casa de 5%, 6%. O que na visão de vocês é os juros de equilíbrio e o que vocês acham que é na visão do Banco Central os juros de equilíbrio? Boa pergunta. Acho que a gente não calcula aqui a taxa de juros neutra. A gente utiliza lá do Banco Central, que até um tempo atrás era de 3%, mais um 3,5% que ele dava lá para a meta, uma questão lá de 6, 6,5%, mas aí com a pior da crise fiscal que a gente tem, de todos os ruídos estruturais, essa taxa aí pode ser um pouco maior. Mas acho que tem um ponto importante que ele sempre fala em seu comunicado de levar a taxa de juros de um lugar mais contracionista, sempre. Então, a partir desse patamar mais contracionista, aí é que a gente está chegando à questão acima dessa neutra, vamos dizer que ele calculava entre 6,5 e 7, se pegar o nominal, né? Então, assim, é o ponto que vai subir mais. E aí fechar entre 12 e 12,25, com possibilidades, mas acho que, de novo, tem um ponto que tem grandes riscos aí na frente para a gente poder discutir, por exemplo, cenário inflacionário. Eu acho que tem, por exemplo, o preço dos combustíveis, alimentos, tem a questão reajuste de transportes públicos, tarifas de ônibus ou até metrôs que ainda não foram reajustados, tem a questão do Fed, então tem várias questões aí que podem pressionar a inflação e levar o Banco Central a ter um comportamento mais restritivo também.
Por falar em Fed, como é que está o cenário para vocês? Vocês já acreditam numa alta ainda em março? Qual que seria a magnitude dessa alta e quantas altas, e se seria em igual magnitude ao longo de 2022? Bom, com as sinalizações que o FED deu, a gente acredita que seja em torno de 4 a 5, muito junto com o mercado, mas eu vi recentemente alguns outros gestores importantes aqui de algumas casas, e eu concordo muito com a visão dele, é que nem às vezes o FED entende muito bem qual a magnitude e a velocidade que ele tem que subir as taxas de juros. Ele já deixou claro que ele vai conversar em todas as reuniões, qual seria, mas não deu nenhuma sinalização, de novo, da magnitude nem da velocidade. E aí acho que fica a questão aí que o pessoal que está nos assistindo, é que se o Banco Central americano lá subir os juros, a tendência aí é que os investidores comecem a migrar para títulos que são mais seguros aí do mundo, e aí isso vai demandar dólar, e aí isso vai pressionar a nossa inflação frente a uns custos mais altos, nossa economia é altamente dolarizada, e aí isso aí vai impactar a nossa inflação, isso vai impactar de novo mais um fator aí de pressão para o Banco Central colocar na sua conta. Mas o cenário é esse, entre 4 e 5, e é muito, acho que o Banco Central americano está cauteloso para entender os dados, como a economia que está com desemprego já 3,9, os últimos dados, se não me engano, e uma atividade aí que está se recuperando. Então, a gente fica no aguardo para entender como vai ser realmente esse aumento aí dos juros nos Estados Unidos. Boa. Aproveitando os juros dos Estados Unidos, desculpa, Daniel, é só para não perder o tema. Vai lá. O quanto a subida de juros dos Estados Unidos pode fazer Roberto Campos Neto repensar a nossa trajetória? Do tipo, poxa, vocês já vão começar agora? Deixa eu terminar logo a minha alta, porque senão ainda vou estar aumentando com eles aumentando. Então, isso pode ter algum peso no Banco Central local? Tem um ponto que, se a gente pegar a ata do Banco Central, quando ele descreve o cenário externo, ele sempre está falando de redução de estímulos monetários em diversos países. Isso já vem entrando na conta do Banco Central, lá naquele balanço de riscos para um fator altista. Não dá para saber, não dá para precificar ainda quanto que está no cenário do Banco Central, porque ele não abre essas discussões. Eu acredito que mais para frente, nas próximas reuniões, a gente vai ter uma maior clareza e sinalização que o Banco Central nosso acha a respeito. Já vem, eu acho que uma parte dentro do cenário, como ele vem escrevendo nossas atas, mas quando a partir do momento que o Fed agir lá nos Estados Unidos, eu acho que a gente vai ter mais clareza como o Banco Central brasileiro vai reagir. Legal. O Gustavo, a Roberta Dourado, ela pergunta aqui, a alta de juros nos Estados Unidos prejudicam a Bolsa aqui até quanto? Essa é uma pergunta aí quase de $1 milhão, né? Se eu soubesse quanto que afeta, assim, quantificando, seria muito bom. Mas acho que o ponto é o seguinte, quando você tem aumento dos juros americanos, isso afeta a bolsa em si, né? As pessoas deixam de investir, por exemplo, em renda variável e vão para renda fixa. Então você tem certas turbulências até a gente entender o movimento final ou como o comportamento aí dos mercados podem ocorrer. O ponto é que a bolsa brasileira deve sofrer sim com o aumento de juros lá, muito por conta da saída dos investidores para ativos mais seguros ou frente, por exemplo, aí querem ativos menos arriscados. E aí isso vai influenciar a nossa bolsa brasileira, não tem como a gente sair ileso. Agora, quantificar se vai cair muito ou pouco e quanto é isso, aí é muito difícil. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou sobre o cenário inflacionário, comentou sobre preço de combustíveis, a gente tem visto petróleo acelerando bastante. Por outro lado, a questão da energia elétrica, que é um peso nessa questão inflacionária, talvez possa dar uma arrefecida por causa de toda essa chuva que a gente tem visto e alguma melhora nos reservatórios. Hoje mesmo volta lá a questão do ano legislativo, né? E a pauta prioritária deles é a tal da PEC dos combustíveis, para saber se vai mexer imposto, se não vai mexer imposto. Enfim, eu queria saber da sua opinião diante desse cenário, né? Alta do petróleo no cenário internacional, justamente por causa de demanda, por causa de oferta, por causa de tensão. E aqui a gente tentando controlar esse preço de uma forma
que não necessariamente talvez vá ajudar muito, né? Porque a questão do imposto vai reduzir, sim, mas não melhora a questão lá na ponta, que é a questão internacional. Como que você vê essa situação, a eficiência, a eficácia de uma discussão como essa de redução de impostos nesse sentido? Vou começar por uma parte, acho que um pouco mais curta, que é a questão de energia. A gente viu uma melhora recente dos reservatórios. Se não Sudeste, se não me engano, os dados que eu vi estão já em 40%. A ONS, no começo do ano passado, lá no meio, tinha aquelas previsões que os reservatórios no começo do período úmido ia chegar em 10% da capacidade. Teve uma grande melhora. A gente continua vendo aí os índices de volume subirem nos reservatórios, mas aí eu vou muito em linha aí com os especialistas, principalmente os diretores do ONS, que é muito cedo ainda para comemorar uma vitória, assim, que a gente não vai ter uma crise hídrica, porque a gente tem que esperar qual será a capacidade final do período úmido. A tendência, de acordo com o ministro de Minas e Energia, é que a tarifa de escassez hídrica continue até abril, muito por conta aí que a conta tem que ser paga às distribuidoras. A gente pode ver uma melhora, uma queda nas bandeiras a partir do fim do período úmido, mas acho que vai depender um pouco do cenário hídrico que a gente vai encontrar. Mas a melhora, a gente não pode descartar que houve uma melhora boa, assim, dos reservatórios. Para a questão de energia, eu cheguei a escrever um artigo muito interessante, que na época da discussão do ano passado, de quem que era a culpa da alta dos combustíveis. E aí, se você consegue discriminar o preço em impostos estaduais, federais, preço na refinaria, e aí eu consegui destrinchar ele todo. E percebi que se você pegar o imposto estadual, ele é uma proporção constante, porque o ICMS, no fundo, que gira em 25% a 27%, ele incide sobre um preço, então ele fica constante. O que subiu mais foi o preço na refinaria. E aí eu fui, no segundo estudo, eu falei, o que está afetando o preço na refinaria? E aí eu peguei duas datas, de 18 e 19. Lá o preço do petróleo estava em torno de 70 em ambos os meses, e o câmbio estava em torno de 3 e 4. A gasolina estava gerando no final, e o diesel em torno de 4,50. Só que eu peguei agora mais recentemente, o nosso petróleo estava em casa de 70, só que a diesel e a gasolina estavam quase chegando a 7. E qual o salto que teve foi o câmbio. Então a gente, quando olha o preço da refinaria, os dois principais fatores é o câmbio, principalmente, junto com esse aumento recente do preço do petróleo. Este que é só para contextualizar um pouco. Agora, sobre esse fundo, sobre a PEC, eu não concordo muito, porque você pode tirar primeiro a arrecadação dos municípios, dos estados com esse mês, diminuir o imposto. Se o preço do petróleo dobrar, o câmbio explodir em ano de eleição, vai dar na mesma, não resolve o problema. Essa questão eu acho que é uma questão mais eleitoral, para poder suavizar, assim, o preço dos combustíveis para a população, mas não resolve, é um problema paliativo. E ainda mais isso vai afetar muito a arrecadação dos estados e municípios. Se a gente for ver no ICMS, assim, uma grande parcela do ICMS geral vem do combustível e energia. E se olhar pelos impostos federais, acho que é 5% do orçamento, da receita total, vem sobre essa parte. Então tem uma questão de narrativa eleitoral também, por conta dessa PEC aí, para reduzir os preços dos combustíveis. Ô Gustavo, como é que está o cenário fiscal aí para vocês, né? A gente apresentou aí um déficit primário de 0,4% do PIB, né? Como é que está para 2022, para os próximos anos, e quando que a gente vai ter essa inversão do sinal, finalmente, do resultado primário? Acho que é uma questão, a gente teve um superávit de 2021, né? Se a gente pegar o Estado Federativo como um todo, né? Muito por conta aí pelo superávit dos estados. Mas eu venho no meu discurso que é uma questão muito de inflação. A inflação ajudou muito a arrecadação. E estruturalmente falando, a gente não mudou muitas coisas. A gente teve, até o Paulo Guedes disse que o congelamento do salário dos servidores ajudou, mas se a gente pegar despesa e receita, que são os principais grandes aí variáveis, a gente não teve nenhuma grande mudança estrutural. Por onde ia vir? Pelas reformas, ou administrativa ou tributária. São grandes reformas que poderiam melhorar a arrecadação e controlar os gastos. E aí não temos que citar que a gente teve a mudança aí do teto de gastos, que era uma âncora fiscal que daria mais credibilidade
ao nosso país, e isso reduziu a inflação, os juros neutros caíram. Então, assim, a partir do momento que a gente perdeu isso, a gente também aumenta o nosso risco. Eu não fiz os cálculos aqui, a gente está revisando os cenários para os próximos anos, mas a tendência aí que em ano eleitoral a gente tem aumento dos gastos cofres públicos. Se a gente até pegar o preço do asfalto em ano eleitoral, ele aumenta. Se você fazer um estudo aí, pegar 2014, 2010, então assim, você tem o Auxílio Brasil esse ano, então você tem uma série de medidas aí que visam aumentar o gasto público em 2022, e aí provavelmente a gente vai ter uma piora relativa aí do nosso risco fiscal esse ano. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Uma das formas de sobreviver numa guerra é você conhecer como pensa o seu inimigo. Porque como pensa o seu inimigo, você pode tentar adiantar passos dele para poder ultrapassar essa guerra. Por que isso? Ano de eleição. Então esse ano é um ano de eleição que provavelmente vai ser um ano conturbado, o pai vai deixar de falar com a mãe, Natal vai ser uma beleza, Copa do Mundo um querendo chutar o outro, vai ser um chat inferno. pegando fogo. Chat aqui do YouTube pegando fogo. E em cima dessa pergunta, eu quero ler uma aspas. Em cima da aspas, eu vou te fazer uma pergunta. Aspas começa assim: as pessoas podem dizer o que quiser, mas aqui fora o Lula faz sucesso. Quem está falando isso é Ricardo Xavier, Rogério Xavier da SPX. Quando digo assim, acho que sou petista, mas nem voto mais no Brasil, não tenho mais esse viés. Eu torço para que o Brasil continue no caminho da prosperidade, do emprego e da renda, mas não matem o mensageiro. As pessoas aqui fora gostam do Lula. Vocês também enxergam assim? A gente não tá tão otimista assim, eu não sei se foi uma frase otimista, mas não foi uma frase tem otimista. A minha dúvida é, o gringo gosta mesmo do Lula? Vocês escutam isso aí quando falam nos relatórios com o exterior? Não, a gente não tem, a gente não discute esse tipo de frase ou percepção do investidor externo, muito porque a Suno ele mexe mais com pessoas físicas aqui do Brasil. Esse é um contato mais. Mas eu acho que um pouco assim de eleições, só para a gente estar nesse assunto já, o nosso cenário aqui é de Lula e Bolsonaro. Vai ter como polarização, que eles se auto-alimentam, assim. Se Lula ficar nessa polarização mais ao centro, mas ele consegue levar Bolsonaro, que é um adversário que ele ganha, e se Bolsonaro continuar nessa polarização, é a maior chance de ir para o segundo turno. Apesar de aí ter perspectivas ou situações que o Lula, vê aí chance de ganhar no primeiro turno. Mas acho que tem uma grande dúvida que eu tenho, que vai começar mais a partir de abril, e na virada do primeiro semestre, se vai vir Lula 1 ou Lula 2, essa é a grande discussão que existe no mercado, mas eu acho que eu vou ter mais clareza quando o Lula começar a dizer sobre o seu plano econômico, quem que será a sua equipe econômica, quais as reformas que vão ser prioritárias no seu primeiro ano de governo. Então, um pouco mais de certeza e clareza quem estará no comando do país, com que mão. Conversando com cientistas políticos, a gente entende que o Lula ele vai ter um caminho mais ao centro, mas apesar de a eleição ser muito dinâmica, mas ele vai priorizar questões de investimento em infraestrutura, valorização do salário mínimo e políticas aí que possam melhorar questões de auxílio, melhorar a vida bem-estar das pessoas via transferência de renda. Isso vai ter uma questão fiscal que ele vai precisar equilibrar, e a gente só vai ter mais clareza quando ele começar a apresentar, porque se ele começar agora, acho que ele pode queimar gasolina à toa, né? Então, o Gustavo, quem que vem então? O Lula 1 ou o Lula 2? Essa é uma boa pergunta que eu queria que alguém me respondesse também, mas por enquanto eu acho que a gente não tem essa resposta e acho que nem... Mas a tendência é que se ele trazer mais ao centro, nem o Lula sabe, mas tem uma questão de que se ele trouxer o Alckmin, a gente vê uma sinalização às vezes mais ao centro. Mas eu acho que vem muito difícil a gente entender qual Lula vai vir ainda. Eu me arrisco a dizer qual, mas prefiro me conter aqui para não queimar a língua, porque é muito difícil. Tem gente que fala de revanchismo, tem gente que fala que ele vai ser um cara apaziguador, e
que tá pensando na cabeça dele, aí é muito difícil saber. Ô Gustavo, mas tem outro lado também, o pessoal falando assim, mas quem vai vir? É o Bolsonaro 1 ou viria um Bolsonaro 2, né? Que também tem essa questão. Boa. Sim, acho que tem essa questão, mas acho que a perspectiva que vai ser muito discutida nas eleições, que diferencia um pouco de 2018, é a pauta. Em 2018, acho que a pauta de costumes teve muita força, e eu acho que agora vai vir a questão econômica e a gestão da pandemia. E esses dois fatores tendem a prejudicar muito o Bolsonaro, apesar de ele ter a máquina pública em mãos. Agora, se vai vir Bolsonaro 1 ou 2, eu acho que tem uma questão mais forte de gestão na pandemia e a questão de que o Guedes não conseguiu entregar aquilo que ele prometeu. Então, eu acho que, não sei se Bolsonaro 1 ou 2, mas assim, tem marcas específicas que tendem a prejudicar a imagem do Bolsonaro para ir dar a vitória aí nas próximas eleições, mas, de novo, muitos cientistas políticos dizem que as pessoas subestimam o Bolsonaro, assim como em 2018. E como o mundo político é muito dinâmico, é difícil prever o que vai acontecer. Ô Gustavo, você está otimista com o Brasil no médio e longo prazo? Ou seja, vocês aí entrariam em bolsa, recomendariam? Tem essa visão do gringo? Ou é só fogo de palha? Pessoalmente, eu sou muito otimista com o Brasil. Mas aqui na Suno a gente tem a estratégia de Value Investors, de análise de empresa, de valoração de longo prazo, de olhar as empresas assim, na análise fundamentalista mesmo. Então, apesar dos cenários influenciarem, a gente tem uma visão aqui de mais carteira, acho que levando em si o cenário macro em consideração e aproveitando as oportunidades. É muito difícil de falar de entrar ou não em bolsa, mas acho que tem um ponto que eu pessoalmente sou otimista para o Brasil, apesar de todas as turbulências que a gente viu aí desde 2014, que a gente não cresce de forma sustentável. O Gustavo, você estava falando sobre Bolsonaro, Lula, nós entramos já em um ano de eleição, né, em que tradicionalmente se vê aí um aumento dos gastos públicos. A piora da trajetória da dívida e do risco fiscal, eles geram incertezas, pode pressionar ainda mais o câmbio e também os preços, os juros? Acredito que sim, eu acho que esse é o risco, vamos dizer, doméstico maior de curto e médio prazo. Porque se as pessoas veem que o país cada vez mais se endivida, tem um risco fiscal pior, não que ele vai dar calote. Eu acho que longe disso, que o Brasil ele é muito rico, ele é muito estruturado nessa questão. Mas os investidores vão pedir um prêmio de risco maior. Esse risco maior no futuro vai exigir que o Banco Central tenha juros mais elevados. Se o risco fiscal, por exemplo, engraçado, vocês pegarem o câmbio quando teve a PEC dos precatórios indo para a Câmara e no Senado, foi momentos em que o câmbio disparou, e aí toda aquela discussão aí de mudança no cálculo do teto de gastos. Então, se esse risco fiscal de apenas piorar ou perder nossa credibilidade, o câmbio desvaloriza, isso afeta a inflação, isso vai impactar nos juros, os investidores vão pedir um prêmio de risco maior, e aí a economia no final ele cresce menos, tem menos renda, menos emprego, e aí é pior para o país. E aí por isso que é a grande importância das reformas estruturais. Se a gente não fizer grandes reformas que diminuam a trajetória da dívida, a gente não consegue crescer de forma sustentável no longo prazo. Ou seja quem tomar posse no ano que vem, já tem que chegar mostrando trabalho, colocando essas reformas aí para andar no Congresso, né? Não tem muito como adiar ainda mais, porque esse ano não sai mais nada, né? Esse ano não sai mais nada, e eu acho que, exato, independente de quem assuma, se é Bolsonaro, se é a terceira via, que eu vejo que a janela está diminuindo, ou Lula, essa pauta vai passar pelo Congresso. E aí eu acho que a gente tem que dar uma importância aí grande para o Congresso. Ele vem aí tendo protagonismo desde o impeachment. E a gente se entender qual Congresso vai se formar, se vai ser mais reformista, se as pessoas estão dispostas a ter novas aventuras, se vai ser aquele Congresso mais que tem questões de costumes, se as pessoas vão colocar congressistas da saúde, muito por conta da pandemia, questões econômicas, ou pessoas conhecidas, com experiência. Então, a formação do Congresso e a base, se for do Bolsonaro ou do Lula,
acho que vão ditar muito a agenda de reformas do país a partir de 2023. Beleza. Mais alguma pergunta? De boa. De boa. A gente já espremeu tanto o Gustavo. Já. Coitado, Mas olha, Gustavo... Espero que tenha contribuído para a discussão. Bastante. Vamos lá, Uma curiosidade, o seu sobrenome... Não, uma curiosidade, que é o momento da pergunta pessoal nesse programa. O seu sobrenome é da onde, Gustavo? Quer saber Da o Coreia do sobrenome Sul. do convidado? Coreia do Sul. Tá bom. Falei, Brincadeira. baixou o espírito Meu investigador. pai veio com 7 anos pro Brasil. Maravilha. Olha que legal. Bacana. Tá, e O a Brasil última, tinha que se inspirar na Coreia do Sul, viu? É isso que falta. a última pergunta. Palmeiras tem Mundial? Já que a pessoa Prefiro não entrar nessa polêmica aqui. Depende, tem um Apesar de começando ser aí, vai corintiano, que tem um que... Ah, então já deu a resposta. Obrigado, não tem Mundial, valeu. Então vamos lá. Valeu, então, Gustavo. Muito obrigado pela participação aqui. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço a todos e eu agradeço o convite. Até o próximo. Valeu. Valeu, tchau, tchau, Gustavo. É isso aí, conversamos aí com Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. É isso aí, gente. Antes de voltar com o pessoal aqui, vamos só dar uma olhada nos números do mercado nesse momento. Só vou dar uma atualizada aqui. Mas a gente está aqui com o Ibovespa caindo 1,13% aos 111.946 pontos. Vamos aos papéis aqui em alta. A gente tem aqui positivo com 2,05. Redditor está subindo 1,46%, Qualicorp 1,05%, Equatorial 0,92%, Apvida também aqui subindo 0,80%, Gerdau 0,77%, Vale também subindo 0,61%, Taesa agora 0,61%, a Telefônica Vivo 0,54%, Rumo 0,45 e também subindo o grupo Notre Dame Intermédica, ainda aqui no mercado, né, na bolsa, e a Gerdau Met também subindo. Baixas aqui a gente tem BID11, né, o Banco Inter com menos 8,23, BRF com 7,86, IRB caindo 7,23, Banco Pan caindo 6,08, Magazine Luiza agora caindo 5,71, Via está caindo 5,11, CVC 5,04, Embraer 4,26, Naturas 3,66 e ainda tem PetroRio, Azul, o BTGP, Alpargatas e Ultrapar também. O dólar está subindo 0,49% aos R$ 5,32. A gente pode trazer todo mundo de volta, que o pessoal aqui, mas é impressionante, hein? Quero falar duas coisas. Ah, Primeiro, vai você lá. convidado que vem aqui, tome cuidado. Nós podemos perguntar onde você mora, Sim. quem é seu passado de namoro, quem foi seus peguetes do passado, os seus peguetes. Podemos perguntar Qual é seu sobre sobrenome? Sua banda preferida? Qual é a sua idade? banda preferida, É sua divorciado ou idade, não? se você gosta de pregado ou via televisão NFT. Então você convidado, abre o olho que esse quarteto aqui é pesado. Quarteto, pergunta não. muito. Gani e Cabral são os investigadores do BMC Marketing. São os Tem carteirinha, representantes da tiraram, Polícia Civil. fizeram curso de detetive. Os caras... Onde você mora, a gente vai perguntar tudo aqui. Quem que você vai votar? Onde você mora? Ah, eu moro no bairro tal. Aí vai rolar, mora mal! É casa ou apartamento? É andar alto ou andar baixo? Ixi, esse Cabral. É, brincadeira, Não, mano. esse do Cabral é andar alto, é baixo, é no andar, é no... Tadinho, Pô, o Zé olhou para um lado, olhou pro outro, assim, ele falou, Imagina o cara fazendo a live e a água subindo. A água subindo, ele fazendo assim no final da live. o Zé olhou para um lado, olhou pro outro, só fez assim, ó, maluco. batendo na porta dele. E tudo por causa da morte do cachorro, hein? isso Tudo do aí. cachorro. O cara foi vem assassinado. preparado pra cá, né? Estuda a pauta, tal, né? E de repente vem aquela pergunta que ele não espera. Da né? onde é teu sobrenome? Daquele parado. Do meu pai. Pô, geralmente. Agora outra coisa, mudando Vamos um lá. pouco. Bid sendo bid, né? Sim. Ela tava com palhaçadinha. 3 dias seguidos subindo.
Aí falou, peraí, que é isso? Vai lá e cai 8,48%. Tá, vocês estavam acreditando em mim, né? 3 dias, vou desmentir Cabral, não sei o quê, né? Subir cai todo dia. 8,44 agora, melhorando, hein? A minha dúvida é a seguinte, Gani Cabral, vamos ver se Hoje faz fecha algum com menos de 8 sentido já. isso que eu tô falando. Os investidores estão tão nessa pegada do Cabral aí de só cai, é volátil, sobe e desce, não sei o quê. Quando ele vê 3 pregões seguidos, aí ele olha assim e fala, deixa eu vender logo esse negócio pra pôr uma grana no meu bolso, porque daqui a pouco vai cair mais. E aí é o autorrealizável lá. Vamos vender esse troço aí cai. E 23 é o quê mesmo? Vocês lembram? 23 eu não faço 23 é urso. E 21 é o quê? É touro. Aqui é o único programa que mistura jogo do bicho com mercado financeiro. Aliás, vamos aos números do jogo do bicho. Eu vou descobrir isso Não, no jogo faz do bicho. isso Não não, pode. faz Pelo isso amor de faz Deus, isso não não. pode. Na verdade, foram 2 dias de alta e não 3, perdão. Não, é que hoje Aí começou falou, é que hoje compensou. subiu, né? Hoje começou subindo. Deixa eu ver se IRB tá na mínima histórica. Porque o objetivo do IRB todo dia é mínima, né? O IRB IRB é R3. tá de parabéns. A IRB está na mínima histórica. Então você que tem IRB, nesse momento, que horas são? 15 horas e 15 minutos, ela está na menor cotação da sua história a R$ 3,08. É o famoso ATL, All Time Low. Em vez de tomar um Não, café, tá tá em o dobro do IRB, né? Um expresso por aí, né? Dá pra você... O Dá objetivo pra do comprar IRB, duas ações. a mínima tinha sido dia 25, que ela bateu 3,11. Era a mínima da sua história. Agora a mínima ao vivo. Você liga seu home broker e você vai ver ao vivo IRB na mínima histórica. Nada impede ela estar na mínima histórica daqui a 1 minuto de novo, né? Mas não pode falar, pô. Falou de IRB, o pessoal já começou a falar mal do Barsi, pô. Pô, o Barsi é um gênio, mas infelizmente ele cometeu um pequeno equívoco com o IRB, né? Mas o cara é um gênio, não dá pra Será? dizer, não. O Ou não. tempo vai O dizer. problema é que ele tem quantos anos? Acho que é 80 e poucos. Porra, vai ter que durar que nem minha sogra pra ver o IRB ganhar dinheiro. Cuidado que Vai, às tomara vezes- que ele dure. Cuidado que o cara Ela pode... não, mas ele sim. enterra todo mundo aqui, viu? Menos de minha sogra. O Duvido. Barsi tem 82 anos. Inclusive, a gente podia trazer ele no aniversário, né? Dia 10 de março. Aniversário dele? Aniversário do A Barsi. gente já começa Do com a Zico, dia pergunta, 3 ô de Barça, março. quantos anos você tem? Né? Já começa com esse Ele vai adorar, né? Barsi, qual a maior posição? Você Qual mora... que é teu patrimônio? Você mora em que andar, Bárbara? Qual é teu carro? Né? O carro dele é o metrozão. Metrozão, é verdade, né? Falar em metrô, a empresa lá do consórcio que estava fazendo o metrô aqui em São Paulo deu rod lá na Bolsa de Hoje Madrid. estava subindo. É Ontem tinha acorde, caído, né? mas hoje estava Caiu subindo. 3% e... É acorde? Hoje ela estava subindo 1,5 na hora do 7,10. Eu não sei como é que fechou, Eu não porque a lembro, Espanha já está fechado, né? Ontem ela caiu 2,98, coisa assim, 3%, né? E hoje estava subindo 1,5. Mas aí é problema, né? Ó, a IRB não tá mais na mínima, tá 3,09, um centavo vai. acima da mínima. Agora vai. Agora vai. Agora embala. Agora é lua papai. Rapaz. Eu acho que a IRB bate R$30 nos próximos dias. É só agrupado. Agora eu senti uma tristeza aqui. Agrupar não, desagrupar. Contrário. Fala. Agora eu senti uma tristeza aqui quando eu tava falando. Deixa eu ver o urânio. Por falar em tristeza, ele foi pro urânio. Não, mas Fala. eu senti uma tristeza aqui quando eu falei de Magazine Luiza. O Gani não gostou muito, não. Não, eu não tenho essa... Não tem. Não tenho, né? Mas é que me chamou a atenção essa queda aí, né, da Magalu. Eu ia até perguntar aí, será que já dá para colocar Magalu junto da ETF aí, com IRB, com Cogna, com Oi, O comboio? o comboio? Não, o comboio é só essas 4. Tá. Mas por quê? Não pode entrar ninguém? Não. Eu tô pensando em tirar Cielo, porque Cielo fica com a espalhaçadinha de subir. Cielo Não tem hoje que nada sai pra fazer, resultado, hein? fica subindo. Vamos ver o resultado Pô, do Cielo hoje. Cielo é Urânio hoje, caiu em 60. Mas voltando, Quanto? então, 1,60. Não, Urano é assim, cai Mas tá melhor do que 2, sobe aquele dia. 0,3. Ela deve ter subido, porque tá Deve. 28,9, aquele dia acho que era 19, se eu não me Deve engano. ter subido 0,2, Cabral, 0,2%, aí cai 2. É o famoso sobe de escada, desce de Olha, drop do Hop fala Hari. demais, olha só. No dia 28 ela subiu 3,85, no dia seguinte subiu 3,46, no outro dia subiu 2,76. Ô, louco. É mais volátil que Bitcoin isso daí, meu.
Na volatilidade do caramba mesmo. Isso aí é volátil pra caramba. Que isso. Mas agora eu casei com urânio e é um casamento explosivo e de 10 anos aí apostando na alta. Literalmente explosivo. Mas eu ainda acho que você está esperando essa nova fábrica no Brasil. Eu acho. 2032, né, que eu falei, né? 2032, algum conflito que alguém queira, né, pegar urânio. Deus me livre, brincadeira. Tem que tomar cuidado com o subproduto desse casamento aí, viu? Nossa. É explosivo. É explosivo. Já sei, quando o Gani casar com a namorada dele, que vai casar, senão vai ser preso. Eu vou dar pra ele de presente um urâniozinho. Comprar urânio aí, vou lá na Praça da Sé, vende tudo, né? Deve vir um chumbo, né? Tem alguém que arruma urânio na Praça da Sé. Entra no Mercado Livre e aí a polícia vai deve vir atrás de um você. chumbo, Em né? algum local você acha que dá Ô, certo. Cabral, por falar Então, em casamento, vou lá mudar urânio. falar em casamento, Eu sou casado, faço 15 tem anos de casado. tem uma semana que pessoa vem. aqui no chat falando assim, ó, bigode de Leôncio, depois fala assim, olha a disseminação do vocábulo Delrod, uma pessoa chamada Lorane Alonso. Quem será? A minha amada. Ela tá no chat? Ela tá no chat. Ela assiste o programa. Que legal. Ela assiste o programa, né, meu amor? Parabéns a você, Lorane, por aguentar o Cabral tantos anos. Ela me aguenta, Pior que ele fala em você até nos bastidores, impressionante. Caramba. Caramba, Moraes, você tá querendo ganhar bolo de novo. né? Pô, dia 22 de fevereiro, vai fazer 18 anos que eu conheço Lorane. Poxa, 18. 18. Você vai chorar? E tô casado há 15. E a mulher não vai embora, a outra. A mãe dela fica, mano. Há 18 anos que eu conheço a minha sogra, mano. Olha só. E há 15 anos que eu conheço, que eu tô casado com meu amor. O pior disso tudo, meu irmão, a velhinha não vai embora. Nunca. Não pegou Covid. É um inferno. Mas vamos lá. Meu Deus, investir em imóvel, Gani. Qual Cabral, o assunto? Falando Do risco que falando pode em pressionar bomba, o câmbio. vocês estavam falando em bomba agora há pouco. Falando em bomba, daqui a pouquinho, a partir das 4 horas da tarde, o Congresso Não, Nacional eu mesmo, volta só das de hoje. férias. Não, nem fala, maluco. Que horas? E olha só, 4 horas. Então vamos ver a bolsa depois das 4? Ó, 32 MPs vão ser analisadas sobre temas como inclusão de serviços obrigatórios em planos de saúde, prorrogação de prazo para recolhimento de contribuições previdenciárias de distribuidoras de energia elétrica e tem a sessão solene, né, que começa agora às 4 horas, mas não vai ter aquela coisinha de todo ano que todo mundo está acostumado, aquele abraçozinho caloroso, aquela selfie, porque tem a Covid, né? Inclusão de itens, como é que é? Serviços obrigatórios em planos de saúde. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Posso chutar? Pode. Vai aumentar o plano de saúde. Com vá. certeza. Luiz e Paula, é nóis. Eu penso, quando a pessoa faz, né, a medida, a lei, será que ela não prevê esse resultado esperado? Enfim. Pois é. Igual hoje de manhã, tava falando com o Marco e com o Eric DK, que não tá aqui. Não tá aqui. Cadê? Ele veio de manhã, agora à tarde não tá. Não tá aí, não. Falando que vão pautar também, de repente, alguma redução ou isenção até de IPI. Aí já viu, né? Para algum lugar vai ter que vir essa arrecadação. Se isentar alguém, vai ter que vir de algum lugar. Então, Será que é uma isso. pressão para os governadores por causa do ICMS? Mas Ou não? o Guedes não convenceu aí o Bolsonaro a Então- desistir pelo menos da PEC dos combustíveis? Então, não. Oficialmente- Ontem teve um bate-papo de Lira com Guedes de manhã. Lira falou com o Guedes? Bateram um papo brode e entraram no acordo que ia ser só diesel e Foi só e diesel. gás. Aliás, e eu depois falaram com o Pacheco comprou a ideia. Abriu o BMC Market. Agora, meu amigo, vai ter gasolina, vai ter álcool anidro, vai ter refrigerante. Eles vão botar isso tudo aí. Nada pra fazer. É PEC, Bolsonaro não pode fazer nada, vão botar de tudo. Espera a cena os dos jabutis próximos da PEC. capítulos. Pamonha agora não vai pagar ICMS, você vai ver só. Se não vai ter. Pamonha paga, mas Curau paga. Cabral- Cabral pode pagar, pamonha Cabral, Milho e nata Felipe também. e Daniel, a gente vai ficar aqui 6 meses falando dessa PEC dos combustíveis. Pauta vai ter. não. Vai. E já estão querendo, olha só, desculpa, Daniel. Não, pode Eu falar. estava lendo hoje, já estão querendo pegar essa PEC dos combustíveis
o PT achou uma PEC lá de bolinha para concorrer com a PEC dos combustíveis e jogar junto no Congresso. Uma PEC que está lá parada, lá em bolinha. Vai dar rolo, aí vai ser que nem ano passado. Vão pegar outra PEC, lembra? A PEC que passou no final não foi a PEC original, foi a PEC 2. Ressuscitaram uma PEC antiga, isolaram uma PEC e pegaram a outra. Lembra ali no final de dezembro? O pessoal monta Frankenstein com PEC. Não, é brincadeira, mano. E só um detalhe aqui, Rui das Neves, foguete dá ré sim. Ah, SpaceX que eu digo. Lembra agora o foguete lá do cara da Amazon e outro? Ele deu ré, ele encaixou de volta, ele voltou pra base. Então foguete agora dá ré. Tá pensando que eu nem será que o cara da Amazon mora em quantos quartos? Traz ele aí pra conversar. Traz ele aí. Jeff Bezos está aí? Traz ele aí pra gente bater o papo com ele, pra perguntar pra ele aí sobre se a casa dele tem ar-condicionado até no banheiro. O Gani que vai fazer. Boa, traz ele aí. Vamos fazer essa pergunta pra ele. Pergunta se ele investe em urânio, Gani. Quem que era o... Vocês que tem mais anos aí de televisão, quem que era o entrevistador que ia pra esse lado pessoal? Quem que era? Sei lá. Como assim? Não, eu tô perguntando. Se tinha algum entrevistador. O Jô sempre O Jô, foi. né? Sempre foi desse Momento lado. Jô do programa, né? Eu faço, em toda entrevista minha eu faço momento Jô. Momento Jô. Mas é um Jô mais light, livro, coisas assim. Inclusive você representa bem o Jô Soares, né, Cabral? Tem até Só falta grana. Nossa, E eu não torço pra time que já jogou Série C. hashtag É gordofobia Fluminense. do Gani Gani. aqui. Gani, hashtag cancelado. Eu vou chamar os gordos aqui. Não, mas é um elogio dizer que ele parece com o Jô Soares. Ai. É um grande jogo, grande jogo. E aí, bora lá? Bora Reta onde? final, Morales? Bora lá. Tô olhando o relógio aqui, a gente conversando. Tá doido pra ir embora, né? Tá doido pra ir pro pagode. Você acredita? Não. Hoje tem portfólio global, Hoje tem 6 portfólio. horas. Eu ia falar E isso. 6h30 a gente tem a Copom. cobertura do Copom, né, Cabral? Pô, você Quarta podia é entrar, pesado. hein, Cabral? Quarta é pesado. Podia entrar, hein? Vai estar Entra, aí, você vai estar Gani por aí, aí. Cabral? Vai ser um prazer você Entra tê-lo lá. no Vou ter portfólio. Então, entra de casa e... Mas sem aquela porta com as toalhas penduradas, hein, Cabral? Sem as filhas também. Não, atualmente tá em As obra. filhas podem entrar, mas... Atualmente está em obra lá em Pode. casa. Tá, o que tá Tá na aparecendo- dispensa. Não, eu tô no próprio quarto que eu fico para estudo, tô ajeitando ele, aí no final atualmente tá um aspirador de pó lá pendurado um tempão lá. Então, não precisa entrar não, Cabral. Então, liberado. Bora fechou. lá. Vamos lá, então, as considerações finais. Bom, já é uma delas, né? Começa contigo, Felipe. CAD coloca a venda da Oi Imóvel como primeiro item da pauta no dia 9 de fevereiro. Olha. O CAD colocou aí esse braço da telefonia móvel da Oi como esse primeiro item que vai ser discutido lá no dia 9. Foi divulgado hoje no Diário Oficial. A sessão começa às 10 horas e é um passo importante para o setor de telecomunicações, já que a Anatel já aprovou a compra da Oi Imóvel pela TIM, pela Claro e também pela Vivo, ou seja, mais um passinho da Oi aí para se tornar aquela gigante que todos esperam e vai comprar a Apple. Isso que eu ia falar agora. Você tá falando de coisa privilegiada, a CVM vai te chamar. Não, é público. A Saiu no CVM Diário vai Oficial. te chamar. Fica de palhaçadinha, Que que vai a Oi comprar vai a comprar a Apple, aí a Oi compra a Apple, vão te perturbar. Eu tô avisando, eu não tenho nada a ver com essa história. Ouvindo os CVM, não me bastidores do chama. Cabral. Não me chama. A Oi tá querendo comprar a Apple, dedo só na tá fonte. faltando o Steve Jobs autorizar, mas ele falou que não vai descer em nenhum centro espírita pra autorizar isso não, O Steve mano. Jobs. Não vai autorizar descer em Vai vir nenhum um centro fax, espírita. né, do Steve Jobs. Não, nem pensar, maluco. Deus. E nesse momento cai 9,15 a Vamos lá, Rocha. Fala aí. Industrial, um número muito bom mesmo. Dezembro para mim surpreendeu. Para quem a gente estava meio com receio aí de finalzinho de ano, o número não vi muito bom industrial. Espero eu que esses números continuem bem para 2022. Esperar que ainda falta sair de serviços e varejo ainda pelo IBGE, fora outros dados, né? O IBGE já saiu o primeiro da fila, que é o industrial, e veio muito bem. E BID cai 9,29. Agora com vocês, Alan Gani.
que quer saber aonde você, telespectador, Mora. Você, telespectador, independente Escreve de no onde chat você aí, pelo menos a more, cidade. Deixa no endereço aí. bota o endereço aí no e ele vai dizer se você mora bem ou mal. O julgamento. Mas nos acompanhe 6 horas da tarde na melhor cobertura de mercado financeiro sobre a alta aí de juros pelo Banco Central do Brasil. Vai contratar 1,5 pontos percentuais. Arrisco dizer que ele vai fazer um tom mais aberto, né? Vai deixar graus de liberdade dado a incerteza do cenário. E sente o dado no like aí, sente o dedo, desculpa. No like. Tudo bem, você sabe que hoje de manhã eu quase chamei o Guga de Google. Google. É porque eu tava falando de Google com ele. E aí, Google, como é que tá Guga? Ô Cabral, o que... Aliás, eu queria só te falar uma coisa, ô Morales, se me Diga. permitir. É o seguinte, você, quando eu te falei, né, que você tá no caminho do Felipe, é só o humor que difere vocês dois. Só isso, você é um baita apresentador. Fica aí que uma você tem articulação D3 de muito boa. agora. Mas Vocês desse aqui. Fica aí que você tem D3. é só humor, você tem um humor bom, mas o do Felipe é imbatível. Tá certo. Ô Cabral, volta aí. Ele tem entendeu? ciúmes do humor. Aliás, ô Cabral, volta aí. Quem que tá no D-Trade hoje, Cabral? Vai falar que você não sabe. Diretamente da terra de Manhinha, De Manhinha. em Belém do Pará, Fabrício Stagliano. Ah, maluco, daqui a pouco. Aê, legal. lá. Do Cupi Tacacá, né? Vai. Valeu, então. Obrigado. Ué, mas foi piada isso? Não, é a realidade. Não é Belém do Pará? É Belém do Pará, tá certíssimo, tá certíssimo. Olha, não vou deixar nem ele voltar. Valeu, Felipe Nascimento, obrigado, Alan Gani, valeu, Alexandre Cabral. Gente, muito obrigado aí pela participação, pelas mensagens também no nosso chat, pelo fogo no parquinho que vocês deixam aqui. Valeu, Adilson, Rui das Neves, nosso grande entrevistado do dia, Peter Santana, Cerveja que está de volta, Helder, Daniel Braga, Adilson Lima, tem também o MPK, o Peter Santana também, olha só, Roberta Dourado, deixa eu ver, o Fábio Trader, tem deixa eu ver, Daniel Bruno, Roberta Dourado, Dieguito, Márcio Barbosa, tem a Lorraine também aqui. Muito obrigado, gente, pela participação. Abraço para todos vocês. Fiquem agora com D-Trade e Alexandre Cabral. Tchau!